Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Página Virada Podcast. E hoje vamos falar sobre saúde mental, sobre tecnologia, sobre rede social. E eu estou tendo o prazer de receber aqui uma pessoa muito querida, né? Da minha família, que é a Débora Almeida, psicóloga Débora Almeida, que está com a gente hoje aqui para a gente destrinchar esse assunto que, de certa forma, é polêmico e, assim, vai esclarecer muita coisa hoje aqui, tá? Seja muito bem-vindo, Débora. Obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Prazer nosso, rapaz. Né? Falar sobre saúde mental é muito importante, principalmente na sociedade a qual nós estamos. E trazer esse contexto das tecnologias também é de suma importância. Então, é uma honra estar aqui. Poxa, honra é nossa. Imagina agora as crianças em casa. Meu Deus, a minha mãe vai me tirar o celular. É o seguinte, Débora, eu já vou começar com uma pergunta que só isso já vai dar pano para manga. É possível afirmar que estamos mais ansiosos e estressados devido à tecnologia? Olha, se é possível afirmar somente por esse meio, eu acredito que, na realidade, não só por este meio tecnológico, né? A gente sabe que há uma grande incidência na questão da ansiedade voltada, né, ao uso de tecnologia, só que não somente este fato como único causador de tudo isso. Na realidade, não. Existem outros fatores que contribuem, mas sim, as tecnologias, o uso exacerbado de telas, eles podem vir a ocasionar os picos de ansiedade, os picos, né, de incidência, né, de fatores psicológicos. Então, é um grande contribuidor, né, mas não totalmente a causa do que vem acontecendo, né? Ele contribui. Contribui bastante, né? Em algumas residências, né, em algumas famílias, elas têm uma limitação, tipo assim, eu já vi isso em algumas situações, onde o pai e a mãe falam que a criança só vai ter acesso ao celular a partir, sei lá, dos 4 anos de idade. Existe uma regra para isso, o que seria interessante, o que não seria interessante? O que você tem a falar sobre isso? Olha, existe sim um número, uma idade X, na qual seria indicado a inserção em telas. Nós sabemos que hoje em dia, por conta da rotina, da correria até mesmo dos pais, a tela acaba ocupando um certo espaço na questão de estar ali junto às crianças. Mas existe sim estudos que comprovam, já quando é na segunda infância, né, que é interessante já inserindo as telas de uma forma muito educativa, com poucos estímulos, mas com estímulos suficientes para que a criança consiga se desenvolver também, porque as telas não só têm lados negativos, mas também têm positivos. Verdade. Então, tem estímulos positivos que contribuem para o desenvolvimento infantil. Então, mais voltado lá para a faixa dos 6, 7 anos, né, com estímulos mais adequados, né, a eles. Mas, assim, vai de acordo da criação dos pais. Como é que o pai está inserindo a tela, como é que a mãe está inserindo a tela, como é que isso está sendo, como é que está sendo esse processo. Porque se for um processo ocasional de um tempo ali, depois outras atividades interativas, né? Acontece, é normal, é da rotina. A televisão faz parte da casa, tá ali presente. Mas quando aquilo acaba ocupando muito tempo, é isso que é prejudicial. Então, é justamente isso. Porque a gente fala assim da tela, mas não é só o celular em si, é o computador, né? Os jogos no computador, é a TV, né? A própria televisão que fica ali na sala, então coloca um desenho animado lá e deixa a criança lá e esquece, às vezes, né? Tem muita gente que faz isso. Inclusive, essa pergunta aí já entrou um pouco na outra que eu ia te fazer. Essa tua resposta já até respondeu um pouco da outra pergunta, que é o seguinte: como diferenciar o uso saudável da tecnologia de um uso prejudicial à saúde mental? Como é que a gente consegue separar? Você meio que deu aí já uma resposta, mas se você quiser acrescentar mais algum detalhe, fica à vontade. Então,
as tecnologias, elas têm meios positivos de uso. A gente, da psicologia, a gente psicóloga, a gente reconhece que existe sim meios positivos de se utilizar com tempos adequados, mas que existe sim formas negativas, ou seja, a grande exposição, a exacerbação de informações que a gente recebe, muitos conteúdos de forma muito rápida, que às vezes a gente não consegue absorver, processar. Então, tudo isso acaba gerando uma sobrecarga de informações, que a gente pode ocasionar a questão de uma ansiedade, de estar ali presente constantemente, com o celular na mão, se atualizando, ou, se eu deixar o celular de lado, eu não vou estar atento ao que está acontecendo, e na verdade não, é necessário uma pausa, é necessário momentos de desacelerar, de se desconectar, na verdade. Você falou em acelerar, é muito interessante, porque assim, a gente percebe muito hoje, eu acredito que você, né, nos seus atendimentos, conversando com algumas pessoas e até vendo, porque como você falou, você é muito observadora, Sim. Deve ter observado isso já. Você já parou para observar que as crianças hoje, elas estão bastante aceleradas, tipo assim, até no pensamento, você conversa com a criança hoje é como se você estivesse conversando com um adulto, não é? E não é o fato, assim, da maturidade em si, é do pensamento acelerado, do raciocínio rápido, e isso, de alguma forma, é prejudicial. Pegar uma criança que está em fase de desenvolvimento e fazer com que a criança tenha esse pensamento acelerado, essa atitude acelerada e tal, entendeu? Isso chega a prejudicar, é uma... Como é que eu poderia colocar? É uma forma de acelerar o processo natural, do que ele deveria demorar um pouquinho mais para processar, como ele está processando muito rápido isso lá na frente, pode prejudicar ele de alguma forma? Olha, então... Eu sei que foi muita informação agora, foi um bombardeio. Foi bastante informação, mas eu vou tentar separar um pouco, né, do que me foi dado agora. Então, existe uma grande disponibilidade de telas, enfim, a gente sabe que existe as formas do desenvolvimento infantil acontecer, né, ele tem mudado, né, de acordo com a sociedade a qual vivemos. Então, como você trouxe aqui a questão de ver crianças um pouco mais aceleradas ou com jargões muito adultos. Isso, exatamente. Né, eu acredito que foi isso que você quis trazer para mim. Exatamente. Essa questão do posicionamento mais adulto, logicamente que isso tem a ver com aquilo que ela presencia, com aquilo que ela tem contato, com o seu próprio desenvolvimento, às vezes. Pode ser que a criança ela tenha contato a imagens muito adultas, né, na sua trajetória, e acaba externalizando isso, né? Mas, voltando à questão das telas, pode sim ocorrer, né, por conta delas, e pode ser que não, pode ser apenas algo do desenvolvimento da criança. Cada caso é um caso e cada criança é uma criança, então cada uma vai se desenvolvendo ao seu modo. Então, tem coisas que são esperadas, lógico, mas que a gente trata na psicologia o ser humano como um ser subjetivo, com a sua própria subjetividade. Então, se aquela criança, tem crianças que são mais tímidas, mais retraídas, tem crianças que já se desenvolvem mais, né? Mas isso vai de cada criança, de cada criação. Muito particular, né? Muito particular. Massa, bacana. Vamos falar um pouquinho agora, já saindo assim do universo infantil, como as redes sociais impactam na autoestima e na percepção que temos de nós mesmos hoje, na tua opinião? Olha, dando uma olhadinha nas redes, as redes sociais, elas têm impactado a nossa visão, né? Hoje em dia nós temos muitos estímulos, é demonstrado para nós vidas muito perfeitas, tudo muito como se fosse roteirizado. Então, isso acaba trazendo uma certa quebra para nós. Acaba a nossa visão de si mesmo e da nossa vida, do que a gente acaba vivenciando no nosso dia a dia, acaba entrando em choque. Então, é importante que nós venhamos a compreender a questão daquilo que é real e daquilo que não é. Daquilo que nos é passado porque é o trabalho de alguém, né?
Existem muitas rotinas feitas, prontas, que não convém com a realidade, não é aquilo que acontece no dia a dia. E isso acaba gerando uma frustração. E voltando à questão da identidade, da visão de si, né? Existem vários artigos que comprovam que as tecnologias trouxeram uma certa baixa autoestima, o sentimento de não ser suficiente, de não estar ali se sentindo bem consigo mesmo. Então, a questão de ver o outro, né, impacta a nossa visão de nós mesmos. Né? Então, por isso que eu sempre recomendo uma desaceleração, uma desconexão também é necessária. Então, é justamente isso. Bacana. Porque assim, eu falo sempre em relação a isso, porque eu conheço algumas pessoas, por exemplo, vamos falar de Virgínia? Vamos falar de Virgínia. Não tem como não falar. Quando a gente fala de Instagram, de internet, é uma pessoa que poucas pessoas percebem que é um produto. Na verdade, sem criticar a artista, né? A blogueira, a influenciadora, a gente percebe que é um comercial, tudo é um comercial, desde a roupa das crianças, e muitas vezes as pessoas se comparam muito a isso. Inclusive, eu vi um material onde uma moça que trabalha com aniversários, festa de aniversário para crianças e tal, ela falou que a questão do mêsversário nunca existiu no Brasil. Quem trouxe foram as blogueiras. Elas começaram a fazer, e as donas de casa, que às vezes nem têm uma condição de fazer um aniversário lá de 1 ano, de 2 anos da criança, passaram a fazer todo mês. Para a gente ver como a questão da comparação é forte, né? E assim, tirar dedão não tem às vezes, para poder trazer uma realidade que às vezes não é a dela. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre... Você sabe o que significa o FOMO? Olha, me pegou essa pergunta. É o medo de estar perdendo algo. Sim. Veio? Lembrei. Teve um artigo que eu li que falava um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque hoje a gente está vendo muito também a questão... É relacionada, né? O pessoal está vendo muitos relacionamentos perfeitos, muitos trabalhos perfeitos, tudo muito perfeito, e termina com esse medo, né? E como é que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso aqui e de repente ajudar quem está com esse problema e até está trazendo até para a mente, né? Porque às vezes é medo de perder aquela questão do apego emocional, né? Tem vários outros fatores que traz para esse BO, né? Esse problema. Mas assim, nas redes sociais, como é que tem impactado essa questão do medo de perder algo? Olha, sobre essa questão do medo de perder algo, eu linkaria mais a questão deste medo exacerbado de perder informações constantemente. Então, se eu não estiver constantemente me atualizando o Reels do Instagram, eu estou perdendo algo, eu estou deixando de participar. Isso entra com a questão do pertencimento a uma comunidade, a um grupo que está ali. Então, essa questão ela é bem interessante, porque traz a questão do medo, que é uma emoção que está presente em todos nós, só que um medo de perder. E de perder o quê? Traz até nossa reflexão, estamos com medo constantemente do quê? E de perder o quê? Né? Relacionado à tecnologia ou até mesmo a outros temas, né? O que é que está gerando tanto medo em nós? O que nós estamos vivenciando que tá nos deixando dessa forma, com esse sentimento tão aflorado, né? Então, essas perguntas nos disparam pensamentos e nos fazem questionar mesmo o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo comigo, né? Então, é interessante a pergunta. Eu confesso que eu estudei um pouquinho menos, mas eu ouvi falar sobre o termo. Não, mas é justamente o que você estava falando, é relacionado a exatamente isso. Ô, Débora,
Eu não sei, você é muito de rede social, você estuda, porque assim, hoje rede social necessariamente não é pra gente, às vezes, só curtir. Isso. Às vezes a gente, exemplo, eu trabalho com marketing digital, trabalho com vendas de produtos, trabalho com o Instagram, exemplo, eu trabalho com mentoria para Instagram, coisa do tipo, então eu preciso estudar, então pego um perfil seu e vou olhar o que a gente pode melhorar, por exemplo. Sim. Eu não sei se você faz isso para ter uma noção do que está acontecendo no mundo, até para você ver como é que você vai lidar com isso na sua profissão. Funciona assim com você? Funciona, olha, eu uso a rede social, comecei a usar recentemente mais, porque em tempos de estudo eu estava mais focalizada, né? E recentemente eu tenho um Instagram profissional também. Então eu tive que me dedicar um pouquinho para essa questão de entender que a rede social também tem a sua importância. Tem sua importância, tem seus lados positivos, tem pessoas que trabalham com isso, né? Que essa questão de perfis, de observação, de mentorias, Isso. né? Para algo maior, né? Para essa questão de estar voltada ao mundo tecnológico. Então, eu com o meu Instagram profissional, eu tive essa questão de olhar um pouco mais, de buscar o que é que está acontecendo, qual é o meu público, como é que eu me encaixo nesse meio digital, né? Mas, assim, tá aos poucos, tá crescendo, né? Mas, assim, eu tive que me debruçar um pouco mais, porque não era uma área que realmente eu estava ali inserida. Ô, Débora, inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast as redes sociais, tá? Depois você está precisando aí fazer. Porque não vem dizer que só doido, porque tem gente que tem isso, né? Só doido que precisa conversar com a psicóloga. Conversa. Todo mundo. Todo mundo que tivesse bem da cabeça procuraria uma psicóloga. Que eu acho que é muito interessante. São vários contextos, não só de uma depressão, não só de uma ansiedade, mas assim até de autoconhecimento. Né? Então, hoje em dia já se tem um esclarecimento maior da psicologia, né? Essa questão de taxação, né? Loucos e tudo mais, já caiu um pouquinho. Graças a Deus, né? Porque a pandemia, né? Realmente a gente fala com muita dor no coração, com as inúmeras perdas, mas ela possibilitou um olhar para a saúde mental muito, muito vasto. Né? Hoje a gente tem um olhar muito grande para a saúde mental, a importância da saúde mental, né? Que não necessariamente só vem com a patologia, né? Que a gente diz com algo, mas vem da necessidade de estar ali, de autoconhecimento também, mas de estar ali dialogando, buscando esse cuidado mental que é tão importante para cada um de nós, né? Então, essa questão das estigmas que tinham, né? Que bom que diminuíram, que bom que já tem um olhar melhor, assim, mais amplo, e a psicologia ela tem crescido de uma forma muito bonita, né? Ela é uma profissão que eu fui recentemente a uma conferência? Como se fosse uma conferência do CRP aqui em Maceió, e eles traziam que a psicologia ela é nova para algumas profissões que já tem muito tempo, mas ainda está em construção, ainda é solidificada, na verdade, para outras que estão iniciando agora. Então, ela está crescendo, ela está em construção, e ela é uma profissão maravilhosa. Não só a gente saber que é uma profissão que muda vidas, que salva vidas, né? Eu conheço alguns outros profissionais e, assim, converso em relação a várias situações e a gente percebe que é extremamente importante. É por isso que todo projeto meu eu sempre procuro, e quando eu descobri que você tinha falado bacana, vou levar ela lá, a gente tem que trazer, porque eu acho que é muito importante. É um trabalho, chega a ser utilidade pública. Né? Você trazer um psicólogo, um profissional da área num podcast, num programa de rádio, num programa de TV que seja, acho que tem que ter a presença, porque eu acho muito importante. Né? Mas a pergunta que eu queria fazer, que eu nem terminei fazendo, hoje, pelo fato de você estar inserido um pouco mais, né, tá podendo entrar um pouco mais em rede social, não estar mais tão preso aos estudos,
Hoje, quando você entra no seu Instagram e começa a rolar o feed, ver, você percebe que existe muito estímulo, porque você é psicóloga, você sabe do que é gatilho mental, você sabe, né? Sim. Então, assim, você percebe muito estímulo lá dentro que são preparados especificamente para prender a atenção, para fazer você, sei lá, acelerar um pouco mais, ou desacelerar, ou ficar triste, ou ficar alegre. Você consegue perceber isso muito dentro das redes sociais hoje? Ah, sim. Hoje já é bem perceptível. A gente vê que logo quando a gente curte um determinado assunto, começa a aparecer. Então, o algoritmo ele vai jogando cada vez mais. E os vídeos muito curtos, que chamam a atenção por ser breves, também, né? Tem a questão da dopamina sendo liberada no cérebro. Então, cada vez mais consumindo e deixando um pouco de lado o real e entrando, assim, imergindo no virtual de uma forma mais, como eu posso trazer, mais se imergindo mesmo realmente no virtual, né? Porque assim, eu percebo que, por exemplo, o camarada do stand-up, ele vai postar um corte lá na rede social e bota umas risadas de fundo e a pessoa termina rindo junto. Sim. Então deixa de ser um gatilho. Aí às vezes eu coloco, exemplo, a gente às vezes tá no TikTok. Aí passa lá aquela música, ontem eu sonhei, tipo, é uma música como se alguém tivesse partido. Aí já traz aquele sentimento pesado. Aí eu tava observando que eu digo, tem muita coisa na rede social hoje que ela realmente ela tenta promover um sentimento. E por isso que eu tenho muito cuidado em relação à rede social. Eu acho que às vezes ela se torna um pouco perigosa. Sim, porque acaba emanando muitos sentimentos, né? Ver que existem vídeos engraçados, vídeos tristes, vídeos que comovem. Então, todos esses estímulos sendo liberados faz com que nós venhamos a experienciar muitos sentimentos e de uma forma, de uma vez, né? De uma forma que aquele processamento é um bombardeio de informações. Então, isso gera um ponto que vale a pena ficar atento, essa questão do bombardeio e do processamento de informações que a gente tem que ter, né, de emoções também constantes. Então, é interessante ficar um pouco mais atento com isso e também estar atento ao que é que a gente anda consumindo, porque existem conteúdos diversos. Então, saber equilibrar a utilização da rede social é primordial. Porque às vezes a pessoa acha que, não, porque isso não vai me afetar, é só um vídeo. Não é só um vídeo. Na verdade, Sim. Não é aquele gatilho, ele pode pegar você desprevenido e trazer vários outros sentimentos, porque tudo vem a partir do sentimento, né? Isso, e hoje em dia as plataformas já têm descrito temas sensíveis, porque de certa forma pode ocasionar certos gatilhos mentais que é necessário estarmos observando. Então, vídeos que têm essa questão de sensibilidade, vídeos muito fortes ou de violência, então é interessante, né, que nós ficamos em alerta mesmo relacionado a eles. A plataforma ela já faz essa questão, né, dessa intensificação de sentimentos que há naquele vídeo, então já demonstra que é um tema sensível, então é algo que nós também devemos ficar de olho, né? Porque às vezes não é a gente mexendo, mas é uma criança que pode ter acesso e pode ver. Exatamente. Né? Então, estar um pouco atento aos utensílios tecnológicos também, né? Retornando um pouquinho, mas onde a gente coloca aqui é uma fonte inesgotável de inúmeras coisas. Verdade. Explica pra gente, às vezes o pessoal não entende um pouquinho, por que é que hoje eu pego meu telefone e eu começo a olhar, subir, assistir, daqui a pouco aquilo parece que é um vício. Por que isso?
A Então, psicologia aí explica isso? Então, como eu falei, quando a gente abre o Instagram, a gente abre outras redes sociais, a gente começa a rolar mesmo ali, né? Tá consumindo aquele conteúdo, existe a questão da dopamina, ela é liberada no cérebro, esse hormônio ligado ao prazer, né? Ele é liberado e aquilo vem de formas de picos escalares, né, altos, e a gente se vê ali consumindo e consumindo cada vez mais. Então, é justamente isso, é essa questão do prazer momentâneo de estar ali na tela, Da recompensa, rolando, da né? recompensa de estar ali, né? Ô, Débora, desculpa te cortar, só para mais você concluir já. Inclusive, a dopamina, esse choque, esse excesso, essa carga de dopamina que às vezes a pessoa recebe num videozinho de 8 segundos, Sim. muitas vezes se iguala à mesma dopamina que a pessoa que usa, às vezes, um determinado tipo de droga, né? Às vezes o pessoal até associa, né? Ó, na mente é quase como se fosse a mesma situação, a mesma dose, porque envolve dopamina também, né? Isso, envolve o hormônio e em altas escalas, né, acaba relacionando ao vício Isso, mesmo, né, exatamente. desencadeando. Então, é bom ter cuidado, é bom estar ali, né, no mundo virtual, mas sempre Com o pé no mundo real. observando, é verdade. É um pé no virtual, um pé no mundo real, mas ali naquele equilíbrio, né, que a psicologia ela traz, né, dessa forma um equilíbrio em tudo quanto a gente realizar. Na sua opinião, hoje, os relacionamentos, os casais que são mais conectados no mundo real, eles são mais desconectados? Os que são mais conectados online, eles são mais desconectados no pessoalmente ali no mundo real? Olha, sobre essa questão de casais, é bem interessante trazer. Eu não vou saber te dizer o número exato, mas assim, é, voltado à questão do publicar as fotos, né? De evidenciar estar em um relacionamento, acredito que a maioria dos casais hoje em dia eles têm essa disponibilidade a estar postando, estar juntos, no jantar, algo mais sobre essa questão de serem desconectados, mais ou menos assim, na questão da vida real, né? Eu acredito que vai de cada casal, né? Mas é bom salientar de que nem tudo o que está ali na rede social é realmente o que acontece na vida real. Então, é bom a gente estar de olho, né? A gente se entender por pessoas que existem coisas ali. Eu só posto aquilo que eu quero passar. Então, é muito interessante essa tua pergunta, que até também me faz refletir sobre isso, né? Essa questão, mas que a gente tem que ter esse cuidado de ver a questão do virtual, do real, né? E ver como é que tá essas relações. Ô, Débora, hoje existe uma cultura, acho que você já deve ter visto em algum momento, né, na internet, do cancelamento. A gente sabe que às vezes esse cancelamento que é feito no virtual, ele transcende e vem para o mundo real, né? A gente já percebeu aí que teve pessoas que foram canceladas na internet e cancelaram a sua própria vida, né? Infelizmente, a gente já se deparou aí com algumas situações. Do ano passado teve uma polêmica muito, eu não vou falar o nome do influenciador aqui, mas que teve uma fã e teve uma situação assim, que aí o grupo de fãs desse influenciador foi olhar e começou a cancelar essa menina foi cancelada e posteriormente ela ceifou a própria vida. Como é que você enxerga isso aí hoje, né? Esse poder que a rede social às vezes infelizmente tem. Então, relacionada a essa cultura de cancelamento, né? A rede social ela tem que ser usada com cautela, né? A gente sabe que o mundo virtual ele ainda está em processo,
né, de acontecimento, mas essas questões voltadas ao cancelamento, elas são muito dolorosas, né, porque às vezes são frases retiradas de contexto, são mensagens que não têm uma totalidade de tudo que estava ali, são retirados mesmo. Essa questão traz a gente a reflexão do estar ali, entender e visar o outro, tentar entender o outro, o que é que foi que levou a isso, o que é que ocasionou, né, aquela fala, aquele posicionamento, né, será que foi realmente aquilo ou se foi tirado de contexto? Então, é um cuidado que a gente tem que ter nas redes sociais, porque existe falas tiradas de contexto, existe cortes e recortes que são jogados assim e fulano falou aquilo e ciclano falou aquilo e na verdade a pessoa não teve a intenção de falar aquilo, de ofender alguém. Então é interessante estar atento a isso, né? Essa questão do cancelamento, ela traz implicações na vida pessoal, ela traz a questão do sofrimento psíquico, a culpabilização, né, muito exacerbada, que a gente fica, o que foi que eu fiz de errado, né, buscando compreender, e isso leva a um sofrimento psíquico muito grande. Então, ter cuidado com os nossos posicionamentos, ter cuidado com aquilo que a gente anda favoritando ou não na rede social, né, para não dar apoio a certos posicionamentos de cancelamento. Então, tem um certo cuidado redobrado, porque ali existe uma vida, existe uma pessoa, existem pessoas que estão ali ao redor daquela pessoa, a família, né, a rede de apoio. Então, um olhar voltado a isso é necessário. Empatia. Sim. Empatia. Débora, você trouxe algumas anotações aí, quer trazer algum assunto relacionado a ela que você trouxe de anotação? Olha, a gente falou sobre tanta coisa. Mas pode, se quiser incluir mais alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Olha, tá em casa. Eu trouxe algumas frases realmente que nos fazem pensar, né? Eu queria frisar mais uma vez que nós, psicólogos, nós não estamos em nenhum momento condenando as tecnologias, muito pelo contrário, a gente utiliza o meio tecnológico também, a gente prioriza um equilíbrio voltado às tecnologias, né? Saber o que é real, saber o que não é, tá ali vinculando isso, né? Demanda um pouco, mas eu trouxe algumas frases que nos possibilitam pensar um pouquinho. Fique à vontade. Eu trouxe um pensador que é Bauman, não sei se todo mundo conhece, mas é um pensador que ele nos traz uma frase bem interessante, que ele foi um sociólogo, um filósofo polonês, e ele traz que a geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo. Então, nós vemos essa questão da conectividade muito grande, mas como é que será que são essas conexões? Será que são verdadeiras? Será que será que estão sendo feitas da maneira correta? Né? Nós sabemos que o ambiente virtual ele também possibilita coisas negativas, efeitos nocivos. Né? Nós vemos os bullying digitais, os cyberbullying, e entre outros que vêm acontecendo. O bullying nem se fala, é com força, sem dó e sem piedade. Sem piedade. Mas pode prosseguir, viu? Fique à vontade. Outra questão que eu trouxe foi voltada ao papel da psicologia mesmo na promoção e prevenção à saúde mental, nessa questão das redes sociais, né? Existem profissionais que estão ali, estão observando, né, o que é que está acontecendo e trazendo posicionamentos muito, muito corretos, né? E
fazendo posts também. Recentemente eu estava pesquisando sobre o tema e eu vi alguns profissionais se posicionando de uma forma muito correta, com a psicologia voltada a essa promoção da saúde, essa questão de nos aplicativos que você passa mais tempo, que tal a gente colocar um tempo de uso para que você não venha passar tanto tempo, né? E eu achei bem interessante essa questão de trazer a psicologia para esse cuidado realmente voltado ao meio tecnológico. Bacana. Inclusive, você falou agora sobre psicólogos nas redes sociais. Sim. Eu acho que há uns 3 meses atrás teve um rapaz que eu acompanhava ele no TikTok. Pouco. Não sei se tu usa TikTok. Bem pouco, mas... Aí teve um rapaz que ele era psicólogo. Ele tinha grupos de apoio e tal. E o trabalho dele era muito forte em relação à depressão. E ele era depressivo. E ele terminou né, tirando sua própria vida. E foi o que impactou muito, porque assim, o pessoal acredita, é por isso que às vezes eu falo, né? As pessoas às vezes acreditam que não precisam de ajuda, né? E aproveito e falo para você. Eu acredito que ela vai confirmar. Todo psicólogo tem um psicólogo. É verdade. Não é verdade? Você não... É verdade. Eu já ouvi isso. Todo psicólogo tem, porque todo mundo precisa. Ninguém é autossuficiente, todo mundo precisa. E é importante. E há momentos na vida que a gente precisa mais, né? De um apoio. É realmente isso. Nós, como psicólogos, nós também temos a questão da supervisão dos nossos casos clínicos, mas também temos a nossa própria terapia com o profissional ali que está disposto a nós, né? Porque a gente lida com temas sensíveis diariamente, né? Constantemente. Então, isso acaba evidenciando também que nós somos humanos. Os psicólogos, eles são humanos e eles precisam estar em acompanhamento psicológico, sim. Já eu falei sobre esse caso do rapaz lá do TikTok, e aqui já vem uma pergunta. O home office, né, a partir da pandemia, rolou muito essa questão de home office, e a hiperconexão, né, que aumenta os casos de todo mundo online, e os casos de burnout. Como é que você enxerga essa situação? Tem muita gente aí dando pane e o HD apaga do nada, a pessoa não sabe onde está. É muito complicado, né? Sim, a configuração de trabalho depois da pandemia mudou bastante. Fora já existia essa questão do home office, mas foi trazido mais em vertente da pandemia para aqui para o Brasil. E essa questão do trabalho estar relacionado à casa acaba gerando uma certa confusão. Casa é aconchego, é lar, e agora se vê como espaço a qual, de certa forma, há um estresse, né? A gente sabe que a rotina de trabalho ela gera aquele pico de estresse maior, o fornecedor que não está ali, há um atraso que acontece em alguma coisa para entregar, então gera aquela questão. Então, essa questão do trabalho vinculado à casa, ela tem essa questão da flexibilidade, claro, que é um ponto positivo, você tá ali em casa, né, mas também traz essa questão de visão de casa, visão de aconchego, e esse choque que acontece nessa quebra, né, daquilo que eu tinha como visão de ser o meu lugar. O meu lugar, onde eu chego, vou descansar. Sim. Um local de descanso, literalmente, né? Um local de descanso, paz. Isso. E essa quebra do trabalho sendo inserido, né, traz uma sobrecarga, né, de tudo que vai acontecendo, dessas novas configurações que vão acontecendo na nossa sociedade, né? Caramba, pior que é verdade, viu? Como é que a gente consegue, Débora, criar limites saudáveis hoje, na tua opinião? Olha, para criar limites saudáveis, é importante ter uma visão assim focalizada naquilo que é virtual e naquilo que não é. Então, criar mesmo, como eu vim trazendo, alguns meios que possibilitem uma certa parada,
né? Um sair do meio só tecnológico, só virtual e encarar a vida diária, o cotidiano, né? Fazer atividades prazerosas, como uma caminhada, como contemplar à nossa volta uma praia, um local que você gosta de ir, um campo, algo assim. Eles trazem essa questão da desconexão que é necessária e também a questão de uma recompensa mental, né? De estar ali contemplando a natureza, contemplando tudo que está à nossa volta realmente no físico, no real. Entendi. Realmente eu acho que às vezes eu particularmente, às vezes quando eu quero me desconectar de tudo, aí eu pago de doido, saio, vou para a beira da praia, chego lá, me sento na beira da praia, fico lá 20 minutos. Agora assim, sem tirar uma foto, sem falar com ninguém, sentado só ali na praia. São momentos de desconexão que fazem bem, né? Essa questão tem muitos pacientes que chegam em mim e falam ficar um pouquinho fora do celular e estar aqui em terapia, no meu autoconhecimento, também é uma questão de cuidado. Eu me sinto cuidada, eu me sinto olhada. Então, a psicologia entrando mais uma vez como forma de cuidado, né? E essa questão de continue fazendo isso, na verdade, tomando um pouco desse tempo para dar uma pausa, porque é necessário. Todos nós necessitamos dessa pausa, desse descanso. Ô, Débora, vamos falar um pouquinho sobre... Perdão, é gripe, minha gente. Me diz uma coisa, o que foi que te deixou assim mais atraída pela psicologia? Porque assim, não é uma... Hoje o pessoal, não, eu quero ser médico, eu quero ser... Porque o pessoal também pensa muito na questão da recompensa financeira. Não que o psicólogo não seja meio que um médico, né? Meio não, como é que eu poderia falar? Ele só não passa a receita, né? Que é um psiquiatra, ainda. A gente não receitou, apesar de a gente ter bastante conhecimento. Exatamente. Da psicofarmacologia, o profissional psiquiatra que tem esse domínio, né? Isso. Mas, assim, o que me chamou a atenção na psicologia foi a questão do outro, de estar ali perante o outro, o vínculo com o outro que a gente cria. Então, estar ali, estar disponível, a gente tem uma escuta qualificada, a gente tem a questão de estar ali realmente para o outro, em disposição do outro, foi o que me chamou a atenção, o que me faz me apaixonar cada vez mais por aquilo que eu faço, pelo meu trabalho, é estar ali, estar presente, estar em contato e ver tantas mudanças possíveis, né, no campo da saúde mental, e ver mudanças concretas, né, de pacientes que chegam com picos de ansiedade exorbitantes, com sintomas físicos muito latentes, né, e com o trabalho da psicologia, o trabalho psicoterapêutico, aquelas anti-emoções, elas vão tomando seu destino, elas vão se encontrando novamente, os sintomas físicos vão diminuindo, até que chegam a ser nulos. Então, isso é o que me chama a atenção na psicologia, essa questão do estar para o outro, né? Caramba, bacana. Realmente. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que eu já fiz aqui inclusive mandar um abraço para minha amiga Nilcilene, que é uma psicóloga gente da gente aqui também. E eu não sei se já aconteceu com você, se já viu, isso já é até meme às vezes. O pessoal fala que vai no psicólogo, mas não sabe o que falar. Chegou no psicólogo, eu marquei uma sessão com a Débora. Tá bom, marquei a sessão, tá tudo certo. Agora eu falo o quê? Como eu começo falando, eu me apresento. Facilita a vida do povo? Diga aí o que é que ele vai precisar fazer. Olha, não existe uma receita que eu possa te passar do que você vai
precisar, mas eu acredito que se você buscou a terapia, se você buscou um profissional, tem alguma coisa ali que necessita ser passada, necessita ser falada, né? Que não necessariamente você vai ter logo de primeira mão, né? Eu vou chegar lá e vou falar assim, assim, assim. Não, você vai sentindo como é a profissional que está na tua frente, como é que você sente a condição dela no processo. Acho que é muito de conexão também, né? Isso tem um certo elo terapêutico que ali vai sendo formado, né? Que é interessante que vocês trabalhem em conjunto. Eu sempre levo isso para os meus pacientes, que nós trabalhamos em conjunto. Não só eu como psicóloga, mas somos ali juntos, trabalhando para um processo, né, um processo proveitoso, né, para ele. Então, não existe o que você tem que falar, existe um estar ali, né? Se você já é um bom, vá lá, já é um começo. É um começo. Entre lá, sente na sala, ou de repente, se for online, em frente ao dispositivo. Né? Esteja ali. Diga, não se preocupe com isso, não, que eu desenrolo. Né? Não se preocupe, porque você estando ali presente, você já comunica algo. Muito. Né? Já faz muito, porque tem pessoas que eu acredito que só o fato de chegar, marcar uma sessão, e nem que ele chegue, sente ali e fique só Sim. calado, ele já fez muito. Eu tinha uma professora que ela falava algo que me chamava muita atenção, que ela dizia: Débora, o silêncio ele fala. E em terapia ele fala muito. Então, até o seu silêncio, ele comunica alguma coisa. Pode até ser um desconforto de estar ali com alguém que você não conhece, mas comunica alguma coisa. Então, os silêncios, eles falam. Muito bem, muito bem. E, Débora, como é que você enxerga eu não diria popularidade, porque assim, não é o positivo, então não sei se eu falar popularidade, se vai dar um ar que eu acho legal. Tipo assim, hoje nas redes sociais existe uma popularidade da depressão. Eu até comentei isso em um episódio aí com outra profissional, e eu vou comentar com você. Nas redes sociais hoje existe muito, por exemplo, tem um perfil no TikTok que ela fala: oi, minhas border lindas, quer dizer, ela pega a condição de borderline e ela transforma como se fosse no Clube da Xuxa. Ela pega várias pessoas que fazem o autodiagnóstico de borderline e ela traz ali para falar o dia a dia dela como borderline, quanto é relacionado à medicação, como foi 10 coisas que se você levantar o dedo você é borderline. Quer dizer, o que é que você acha desse tipo de conteúdo hoje? É um conteúdo perigoso? Porque o autodiagnóstico é bem complicado, né? Não complexo, né? Então, eu não conheço, como eu disse, eu sou recente, né? Mas, assim, o autodiagnóstico, ele é bem preocupante. Procure um profissional regulamentado, né? Para que haja, né? Essa é a questão do diagnóstico. E, como eu gosto de dizer, o diagnóstico, ele é dado para que os profissionais ali naquela rede de cuidado, eles possam trabalhar de forma mais coerente, mas que não é como uma questão de impossibilitamento, não é essa a intenção do diagnóstico, é mais voltado o diagnóstico ao cuidado, a como vamos lidar de uma forma que seja efetiva, né? Então, sobre esse conteúdo, é bom ter cuidado, né? Cada pessoa ela tem uma forma de identificação, então é bom conscientizar, procura um profissional, né, liberado pelo CRP, né, que seja um psicólogo ou um psiquiatra, né, com tudo certinho, para que o diagnóstico seja dado da melhor forma possível. Então, ter cuidado com
certos tipos de quiz ou de autodiagnóstico sendo dado, né? Se forem seguir, sigam ela. O Instagram tá aqui embaixo. Sigam ela que ela vai saber o que vai falar. Débora, quais são os sinais que indicam que alguém está vivendo esgotamento mental? Olha, a irritabilidade, os altos picos de estresse, né, são fatores que chamam a atenção, né, para uma sobrecarga, são fatores atenuantes, né, que nos fazem ver que não existe algo que não tá indo. Não tá legal, né? Então, ter um cuidado, um olhar para si, né, que a psicologia ela proporciona, né, um olhar para si, se reconhecer, tem algo diferente, né? Às vezes a gente fala pode ser algo físico, mas também pode não ser. Então, ter um certo cuidado, um olhar para si é necessário. E inclusive, assim, eu até estava falando com um terapeuta uma vez, ele falou que não, foi com Cássio Kiss, nome Cássio Kiss. Ele falando que 90% dos problemas às vezes não é físico, né? Sim, às vezes é uma externalização, né, do psíquico, né? Nós temos a mente e o corpo ligados, né? Então, às vezes os sintomas físicos são algo... Um reflexo. Algo que a mente sinaliza. Peraí, tô sobrecarregada, tô cansada, tô absorvendo muitas coisas. Então, ter um certo cuidado relacionado a isso é importante. Cadê? Deixa eu ver aqui, tem mais algumas perguntas aqui. Detox digital funciona mesmo ou é só modinha? Você já ouviu falar em detox digital? Já ouvi falar. Acredito que depende de como é feito, né? Porque nós sabemos que tirar de uma vez só aquela rotina de estar sempre conectado, a gente sabe que pode ocasionar de se imergir mais rápido. Pode ser, na verdade, um tiro no pé, né? Pode ser um efeito contrário. Pode acontecer um efeito contrário e pode não ser tão saudável, mas e aos poucos, né? Vai diminuindo 1 hora por dia, vai naquele processo mais lento, mas que no final vai dar algo melhor. Trazer um resultado. Melhor. Cadê? Deixa eu ver aqui. Débora, a questão da psicoterapia. Como é que ela pode estar ajudando quem está se sentindo sufocado com tanto estímulo hoje? Como é que você, como psicóloga, chega alguém que está se sentindo sufocado com tantas coisas, com tanta coisa de rede social, com isso, aquilo? A pessoa chegando com você, seja no seu local de trabalho lá, ou seja online, através de uma consulta online. Qual é o primeiro passo? Como é que você chega e olha assim, não, realmente tá difícil? Olha, quando chega, né, é justamente tentar ver na rotina possibilidades de trabalho, né? Como é que funciona para você sua rotina, como é que nós conseguimos diminuir, né? O que é que a gente consegue diminuir também, tem essa questão voltada ao trabalho que a gente sabe que é algo que está bem latente, né? Puxa muito. Horas muito, né? Confusas até. Então, saber o que é que a gente pode trabalhar, o que é que a gente pode diminuir é o principal, assim. O que é que você consegue fazer como você, né? Consegue diminuir, eu consigo diminuir 20 minutos de trabalho nesse local. Então, vamos tentar diminuir. Eu consigo diminuir o tempo de uso que eu passo na minha rede social em 1 hora.
consigo diminuir. Olha, já é um avanço. Então, vamos trabalhando com isso para que a gente consiga também induzir não é bem a palavra, mas que a gente consiga sugerir, muito melhor, que a gente consiga sugerir hábitos mais funcionais, né? Como ir à academia, como estar ali envolto da família também. Então, vamos substituir esse tempo gasto com outras coisas, né? Então, é algo que faz parte, né? É saber a possibilidade da pessoa que está ali me procurando, saber o que é que funciona, saber o que não funciona. Também faz parte do meu trabalho, porque existe movimentos que não funcionam e tá tudo bem, acontece, né? E entender isso também é bem interessante. Tem pessoas que, exemplo, tem pessoas que quando tá com um pico de crise de ansiedade, aí tipo, se pegar uma pedra de gelo, aquelas técnicas, né? Sim. Segura na mão ali um pouquinho e esquece a ansiedade. Já tem gente que não funciona. Isso. Técnica da respiração, já tem gente que não funciona dessa forma. Isso. Então, acredito que realmente é o que você está falando. Cada pessoa é única e tem que ser trabalhado, tem que ter a questão do autoconhecimento, de fato, não tem para onde correr, né? Não tem. E é justamente isso, como você trouxe, né? Cada pessoa ela é única e é necessário que o profissional também trabalhe visando essa questão do ser humano como subjetivo, como único, como o que funciona para um paciente não necessariamente funciona para outro. Pode funcionar? Pode, mas não necessariamente. Lidamos com pessoas com vivências diferentes, com histórias de vidas, né, diferentes. Então, isso é a beleza da psicologia e saber ali como lidar, né, demanda muito da gente, mas é muito interessante. E assim, e como é para você que é cristã, né? Porque às vezes existe não diria conflitos, né? Acho que assim, é só uma mentalidade, é só uma forma de pensar. Porque o cristão ele já tem essa mentalidade de se preocupar com o outro, de ouvir, aquela coisa toda. Aí para você foi mais fácil pelo fato de você já ser cristão, você já ouvia suas colegas no colégio, ser aquela pessoa que mais ouvia e tal, ou não? Ou não influenciou muito? Olha, eu ser cristã, eu como Débora, né, sendo cristã, eu tenho alguns meios, né, como funcionam, né? Mas a Débora, na questão psicóloga, ela teve que aprender, né, como a psicologia ela funciona, né, entender que é uma ciência, né? Então, a gente sabe que o meu eu, como Débora, né, de uma forma, e o meu eu psicóloga, a partir do momento que eu entro no consultório, está ali presente, mas eu estou ali para com o outro. Então, é importante também ter um pouco dessa noção, né? Estar ali, mas não foi impedimento, nunca, sempre foi algo... Mas te ajudou, porque assim, a gente sabe que a gente que é da igreja e tal, a gente sempre tem aquela questão de, não, sempre aconselhar o irmão e tal, né? Tem aquela jovem que tá triste, não, você vai lá e aconselha. E pelo fato de você aconselhar já, ou ajudar na igreja, ou participar, porque quando a pessoa a pessoa não tem tanta conexão, né, de se preocupar com ajudar outra pessoa. Quando a pessoa é da igreja, já tem aquela questão dos conselhos, né? Que dá para amiguinha, para vizinha, para o colega, você entende? Entendo. A questão, aí pelo fato de você se tornar isso só ampliou, tipo, só que de uma forma mais profissional porque, exemplo, tem pessoas que eu conheço particularmente pessoas que até querem, mas ela não tem essa facilidade de comunicação e tudo mais, entendeu? Então... Essa é a dúvida. Então, por um lado, sim, né, tá ali envolvida, de certa forma, ajudou, mas que na psicologia tudo é uma construção, o profissional ele é construído, né, a gente se disponibiliza
a estar ali em construção, né? Construção e desconstrução. Então, a psicologia, ela traz essa questão que a gente consegue, por meio da graduação, ir ali alcançando alguns níveis. Bacana, bacana. É uma profissão que eu acho muito bacana, né? Porque assim, não é só o lance do certificado, sou profissional. Não, é uma questão de autoconhecimento, né? Que a partir do momento que o profissional está ali, se formou, ele tem a questão de um autoconhecimento. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, eu sei que você sabe, que você é profissional, mas uma questão que muita gente, exemplo, tem palpitação. Não, eu acho que vou morrer, não sei o que, o coração tá parando. E às vezes, pelo fato da ansiedade, é que a ansiedade fez com que a pessoa esquecesse de respirar e aquilo, você entendeu? Aí são coisas de autoconhecimento que um profissional, ele tem esse conhecimento que destrava a mente de uma pessoa que de repente achou que ia morrer. Isso, principalmente. Aí eu fico incrível com essa questão do autoconhecimento. Eu acho que uma das profissões mais top que existe é o psicólogo, psicologia. Isso. A questão do autoconhecimento, ela é primordial na psicologia. E a questão também da psicoeducação, que faz parte da abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, que traz essa questão da psicoeducação, de ensinar realmente ao paciente, de sentar junto e demonstrar como é que funciona, o que é que está acontecendo, o que é que possibilita. Então, é bem interessante. É muito bacana, eu gosto muito. Débora, deixa eu ver aqui. Se você pudesse dar um conselho para quem hoje se sente refém do celular, o que você falaria? Aproveite o tempo realmente no mundo real, né? A gente não tem controle do hoje, né? A gente vivencia o hoje, mas a gente às vezes a gente esquece, né? O amanhã a gente tem até momentos de especular como é que vai ser, fazer planos, mas o hoje é tão nosso, nós estamos vivenciando, então vamos focalizar no que estamos vivenciando no hoje, no presente. Eita, gostei. Débora, você tem alguma consideração para fazer? O tempo voa, passamos rápido, nem nota, né? Nem nota, a gente conversa aqui 2 horas, tranquilo, né? E olha que a gente nem trouxe um tema polêmico. Se tivesse trazido um tema polêmico aqui... Tu chegou a assistir o Bebê Rena? Aquela série, chegou a assistir a série? Ouviu falar? Ouvi falar, mas como eu tava finalizando em tempo de TCC, então foi bem corrido, mas eu tô com uma lista enorme de séries que amigos recomendaram. Vamos organizar uma volta sua aqui pra gente falar sobre uma temática de um filme, de uma série. Você assiste lá e a gente comenta sobre a série aqui, que eu acho que é muito interessante. Essa série mesmo deu muito o que falar, viu? Depois tu assiste que é boa. Fica à vontade, Débora. Faça suas considerações. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Eu acredito que até se você é psicóloga, está me assistindo nesse momento e você recebe convites para ir no podcast e você às vezes tem a possibilidade e você não vai, não que isso já aconteceu comigo, graças a Deus todo mundo que eu convido se disponibiliza, são pessoas extremamente profissionais e sabem da importância da participação no podcast para esclarecimento. Mas assim, aceitem, porque vocês não têm noção. Às vezes aqui, dentro de 1 hora, a pessoa teve uma coisa que destravou ela escutou algo que destravou. Então assim, é muito importante esse tipo de conteúdo. Sim. Entendeu? Então assim, venham, participem. E Débora, eu quero agradecer mais uma vez. Fique à vontade para deixar suas redes sociais. Tá? Lembrando que ela vai falar, porém vai ficar tudo aqui também na descrição do canal. Ela vai deixar o quê? O telefone. Quais são as redes sociais que tu usa hoje? Profissionais, né? Eu tô usando bastante o Instagram. Bacana. Até para questão de agendamento, é bem mais rápido. Sim. Então, o Instagram é Débora Almeida
mas sem o final do A já entra no Almeida, ponto 18, né? Vai ser um prazer te acompanhar no teu processo terapêutico, né? Espero que venhamos a nos conhecer, que vocês também deem uma olhada no Instagram. Também tem vários conteúdos, tanto infantis quanto para o público adulto, né? Lá disponível também. E eu tô sempre aparecendo de vez em quando, confesso que não sou tão ativa, mas de vez em quando eu tô ali, tô presente, então fica minhas redes sociais, fico à disposição para qualquer esclarecimento que necessitar, gerado daqui, eu me coloco à disposição de estar ali, né, disponível, até mais se você quiser conversar sobre a questão das redes sociais, eu me coloco à disposição de estar disponível a vocês. Bacana. E lembrando, os cortes desse episódio vai sair no nosso podcast, o Página Virada Podcast lá no Instagram, vai estar no nosso Kawaii, no nosso TikTok e aqui no YouTube, através de shorts e cortes também. Então, vai ter bastante conteúdo desse episódio aqui, você pode comentar, você pode... Lá no Instagram, a gente vai estar fazendo collab com ela, então você vai conseguir achar ela lá no Instagram também através do nosso perfil, vai estar sempre marcado o arroba dela. Ok? E eu quero agradecer a você que ficou com a gente até esse momento. E fica por aí que eu tenho um recadinho para você, tá? Se você que tá aí, você paga acima de R$230 de energia, no link aqui abaixo, em qualquer canto aqui da tela, você vai clicar, vai entrar em contato conosco, você vai ter economia de 10 até 30% no seu talão de energia. Então não perde tempo. Além disso, sem fidelidade, sem burocracia e com praticidade.